Bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós estamos aqui no CDL e estamos com nossa convidada Elione, com Matheus Hermann e eu, Maicon Haag. Nós vamos fazer um talk show CDL SAP, que é um projeto que a gente vem desenvolvendo nessa primeira temporada. E vamos começar então entrevistando a Elione, né? Essa ilustre presença que aceitou vir aqui, ser entrevistada por mim e pelo Matheus. E Elione, a gente quer escutar um pouquinho assim de como é que começou a tua história de vida e em que momento ela foi para a parte do empreendedorismo, né? Que tu tem uma boa história para contar aí. Olá, pessoal. Eu comecei sendo professora, minha primeira profissão, a minha graduação, enfim. E aí, quando eu vim morar aqui em Sapiranga, eu continuei dando aula um tempinho, porém, a gente sentia muita falta de assistir filmes de locadora, e aqui na cidade ainda não tinha. Então, foi a nossa primeira virada assim, para empreendedorismo, porque a gente buscava os filmes em Caxias, porque eu moro em São Marcos, e aí a gente trazia os filmes, ficava uma semana, voltávamos, então aquela coisa toda veio a história de, quem sabe, a gente não poderia criar essa história aqui em Sapiranga, fazer esse movimento aqui em Sapiranga. Daí a gente construiu então a ideia e surgiu então a Alpha Movie, que foi um filho criado, né, que depois eu parei de dar aula e dediquei um bom tempo para a locadora. Nossa, eu não sabia. Eu sabia que tinha Alpha, né? Mas não fazia ideia que era... Por isso buscava os filmes em Caxias. Sim, porque nós visitávamos meus familiares, a gente passava em Caxias na volta, né, que é caminho, né? E trazíamos para cá, ficávamos 7 dias e devolvíamos depois. Nossa, ainda que dava 7 dias, né? Sim, era uma semana. Sim, eles tinham um esquema de 7 dias na época. Que legal. Interessante perceber, né, a questão do empreendedorismo, não importa a tecnologia, mas a gente acaba sempre adaptando um formato, né, uma logística para que a gente possa, de fato, ter acesso. Porque, de fato, né, ter acesso às coisas, aos produtos, para a época, a parte de filmes... era realmente tu assistia o que tinha para assistir, né? Tu não escolhia muito em questão de olhar na TV. Quando tu tem a opção de catálogos, de tu poder realmente ir na locadora, escolher qual filme eu gostaria de assistir e realmente assistir, dar o play, pra época é uma transformação, já é uma mudança. Vamos lá, qual ano que foi que fundou a... 87 isso. Foi 87. E nós pegávamos filmes lá numa locadora chamada Videolar. E depois ficou a Videolab, que foi a grande precursora de tudo, né? Depois ela foi estabeleceu-se em Manaus, na Zona Franca, e ela que fazia as fitas de vídeo. Então, depois ela teve um progresso ali, um processo de crescimento gigantesco também. E daí já abandonou, né, o ramo de locadoras de vídeo em si, um pouco antes que a gente. Então, nessa trajetória toda, a locadora foi crescendo, a gente teve um endereço, depois foi para um segundo endereço, e aquilo foi assim um boom foi um ramo de negócio muito bacana, né? Porque eram novidades que vinham. Eu me lembro na época que tinha o Oscar, que se falava uma semana inteira, vinha as revistas, a gente ficava o tempo inteiro esperando por novidades escritas, né, não digitais, porque até então não tinha, e a gente ficava fazendo meio que apostas assim dentro da loja, quem tu acha que vai ganhar, quem tu não acha que vai ganhar, o pessoal se virava à noite para assistir o Oscar, então era um grande evento. E movimentava muito as pessoas que gostavam de filme, né, movimentava toda aquela cena, aquele cenário todo. Porém, durou pouco tempo, né? Mais ou menos, eu tenho a impressão que deu uns 15 anos, talvez. Mas lá pelo 10º ano, já se falava muito que a China ia comprar os laboratórios americanos. E que a partir daí ia mudar completamente, ia se conseguir ver filmes através da internet e tal. Nesse meio tempo ali, mais ou menos por 8 anos de locadora, o pessoal pedia demais sobre músicas, que as trilhas sonoras eram maravilhosas e tal. E daí surgiu a ideia da Alpha Music.
Na Alpha Music, então, a gente teve assim uma possibilidade, porque a internet já estava um pouquinho mais evoluída, a gente já teve mais possibilidades de fazer coisas do que na Alpha Music. Daí a gente começou dentro da Alpha Movie, a Alpha Music em seguida já teve que ir para a loja ao lado, porque também eram volumes gigantescos, né? Eram muitos lançamentos, eram muitas novidades. É interessante, né, o quanto a indústria da música, do cinema, da moda, acaba que andam juntas, né? A questão da trilha sonora dos filmes acabava gerando o segundo negócio, que é a Alpha Music. E acompanhando a tecnologia, a evolução dos negócios, e até uma curiosidade, o quanto tu é observadora a formação original, né? A professora, dando aula de empreendedorismo, porque aonde de fato está a oportunidade, vocês foram percebendo no próprio laboratório, dentro da loja. Não foi algo que vocês ficaram olhando para fora, mas o que falta na cidade? O que falta na nossa loja? E foram pegando soluções internas, gerando um segundo negócio. E aí, Matheus, acho que vem bem de encontrar essa questão, né? Tava pensando antes sobre isso. Num desafio que vocês tinham, na verdade, né? Porque era um desafio conseguir olhar filmes, né? Vocês encontraram a oportunidade para fazer um negócio que gerou outro negócio, depois de um novo desafio, gerou um outro negócio, e que muito interessante essa jornada, né, de empreendedor, né? Porque às vezes e é para isso, a gente tem que olhar o que está acontecendo e se preparar para que a gente não seja pego de surpresa ali na frente, né? Muito interessante, não fazia ideia que era assim. Eu me lembro quando eu ia na Alpha, que eu adoro documentário, né? E eu ia na Alpha para pegar as fitas de documentário e tal. Eu ficava muito impressionado com aqueles cartazes que tinham, né? Que vinham de filmes e tal. Eu queria pegar todos os filmes para olhar, né? Então, é uma dificuldade, né? Que tu acaba encontrando as oportunidades. E era um encantamento mesmo. As pessoas ficavam com uma vontade muito grande de fazer, de assistir o filme, de buscar e tal. Então, nesse período que a gente criou a loja de CDs, foi mais ou menos a metade do caminho. Daí já começavam aqueles questionamentos. É um mercado que vai acabar. E daí a gente criou um segundo ramo de negócio de um mercado que também ia acabar. Porque se vai ter a internet oferecendo filmes que são muito mais pesados, são arquivos muito mais pesados, a música ia ser o próximo passo. Quando a gente colocou a loja de CDs, então, já poderia se baixar músicas gratuitas online. Então, foi um desafio. Porém, aqui na cidade, a gente não tinha muito acesso à internet. Aí, dentro da loja, a gente criou um tal de Alphaway, um espaço dentro da loja, onde a gente tinha 2 computadores que a gente alugava para o pessoal escutar, jogar, baixar jogos, jogar, eles ali baixavam música, então tinha uma possibilidade assim de ter sua internet, digamos, ali. Depois surgiram muitos daqueles Lan House. Isso aí, as Lan Houses. Isso é pré-Lan House. É interessante o quanto... Já estava educando o mercado. A visão de negócio, né, e o comportamental. Eu acho extremamente curioso o time que vocês tiveram, porque vocês foram percebendo a evolução, o movimento, e conseguiram surfar todas as ondas. Inclusive da seleção de músicas, Sim. né? Porque daí tu tinha a parte de gravar CDs. Sim. Então tu não tinha mais a necessidade diretamente, né, de pegar um CD da única banda, do único artista. Podia fazer a seleção de música na Alpha Music e ter o teu CD só com as músicas preferidas. E aí a pessoa poderia ela sozinha ir lá, baixar suas músicas, porque já naquele período cada vez mais tinha músicas gratuitas, né? E, enfim, era um serviço que se oferecia. E junto com isso, na época dos CDs, a gente vendia online. Imaginem, a gente tinha um site de vendas online. Que ano foi isso? 5 anos depois, 94, 98, eu acho que foi. Mais ou menos isso. A gente vendia para Portugal, pensa. Para onde? Para Portugal. Era um sistema todo complexo, porque eles depositavam no Banco do Brasil, através do West Union, aí a gente recebia aqui, daí a gente mandava para lá, mas era uma parafernália. Era de fato na época que era o correio eletrônico, né? Sim. A comunicação toda era por correio eletrônico, porque isso foi pré-anos 2000, né? O boom da internet foi dos anos 2000, a bolha da internet. Então foi a venda online antes dos anos 2000.
E aí a gente vendia muito para o Mato Grosso, porque o pessoal ficava procurando artistas aqui do Sul. Foi período que tinha muita gente daqui do Sul, que estava, né, indo para outras terras, outras regiões para cultivar, enfim, foi mais ou menos esse período. Mas ali mesmo assim a gente sabia que alguma coisa ia dar errado ali para frente. Né? Por mais que a gente fosse ensaiando e fazendo essas coisas, a gente tinha em mente que ia dar ruim em seguida. E não era para a gente ficar muito envolvidos nesse ramo, porque não ia dar certo. Aí o Sérgio já começou a brincar de cartonagem, digamos assim. Daí ele e o Gustavo, que inclusive fazia o processo todo manual. E aí eles foram saindo fora e a coisa foi dando certo. Quando a gente anunciou, então, que iríamos fechar a locadora, foi assim, muito engraçado, porque as pessoas não acreditavam que isso ia terminar. Era como se a gente estivesse falando uma inverdade, assim, né? O pessoal até dizia, vocês estão com vontade de fechar a locadora e vocês estão dizendo que o mercado vai encerrar, porque não se vê né? Na verdade, não se via. Era filmes e mais filmes. Exato. Só que a internet estava crescendo, né? E cada vez mais tu tinha a possibilidade de ter a tua internet em casa. E aí, em consequência, tu ia poder assistir teu filme em casa. O que tornava o negócio de vocês possível ia ficar de fato acessível a todos, né? A todo mundo. Mas via de regra, as pessoas costumam acreditar. Eu vou parar de ir na locadora pegar filme. Eu vou parar de ter que ir na Alfa escolher e fazer a minha seleção de músicas. Sim, porque tu vai fazer tudo isso na tua casa. Será? E é muito curioso olhar pra trás, né? A gente vê que tudo aconteceu, mas quando vocês realmente fecharam a empresa, né? Encerraram a parte de música. Por quê? Nossa, estão pulando fora. Estão pulando fora do negócio. E aí, a parte da locadora, a gente conseguiu vender ela praticamente, os filmes, os documentários, outros filmes importantes, assim, que referiam-se à história, a gente vendeu para as faculdades. A Fevale foi uma grande compradora e outras faculdades do interior também, né? A gente abriu primeiro para quem queria os filmes assim. Segundo, foi colecionadores, as pessoas que queriam, amavam demais, porque tinha pessoas que assistiam 2, 3 vezes os filmes. Então, os colecionadores, outras locadoras, e sobrou uma quantidade muito pequena. Daí, essa quantidade bem pequena, a gente ficou trabalhando com ela na loja de CDs. Enquanto isso, na locadora, a gente já foi criando espaço para ir testando outras coisas. Mas na loja de CD, enquanto estava acontecendo esse processo, então com a Alphaway, a gente com o mercado eletrônico, a gente em seguida, a Alphaway foi temporária, assim, acho que deu 1 ano e meio, mais ou menos, porque as pessoas já tinham acesso em casa. Foi rápido, assim, essa entrada da internet. Daí, naquele espaço, a gente começou a vender camisetas de banda, tênis All-Star, porque tinha os roqueiros ali. E daí começamos, assim, inventar coisas. Vou tentar isso aqui para vender. Era um espaço pequeno que a gente tinha. Quem chegava na loja e olhava aquilo pensava, que estranho, né? Coisa estranha. Camiseta, tênis, CD, parecia assim parecia um bazar quase. Vocês fizeram realmente, né, um bazar de tecnologia. Foi uma transição entre tecnologia e produtos físicos, de fato, né? Porque daí tu, pegando até a visão do próprio ponto físico, né? Tu já tinha o roqueiro, o pessoal da música que ia por causa dos CDs. Vocês começaram a atender eles com acessórios, com vestimentas, mas, de novo, aproveitando a logística, né? Mas olha o time do teste, né? Porque deu tempo de testar, Foi porque tranquilo. vocês conseguiram visualizar, na verdade, antes de que alguma coisa ali na frente ia acontecer, desde a época dos filmes, né? Depois das músicas, que foi mais rápido, né? Então, interessante essa visão, né? À frente, né? Do tempo que estava acontecendo ali, né? Porque tem que ser muito dinâmico. Hoje em dia, ainda mais, né? Dinâmico, todas essas questões. E aí, pra gente encerrar a parte de CD, o que foi de fácil de encerrar aquela locadora gigante, cheia de filmes, foi mais difícil encerrar a loja de CDs, que eram menos CDs. Porque concomitante, a internet ficava mais fácil, as pessoas aprendiam mais rapidamente a baixar suas músicas, a utilizar, né, os seus computadores em casa para isso. Então, o pessoal não via tanta necessidade de comprar os CDs. Então, para eu vender toda a loja, demorou um pouquinho mais. Nisso, a gente já estava com a outra loja funcionando, com a loja de roupas funcionando normalmente.
Então, quando a gente fechou uma, a gente já estava com a outra praticamente estruturada, e daí encerramos mesmo, e daí colocamos a loja masculina ali naquele espaço. Foram acho que uns 3 anos, assim, a locadora a gente levou uns 2 anos para encerrar, a loja de CD levou uns 3 anos. Então deu esse time de 5 anos que a gente previa, que depois de 5 anos, depois que a gente fechou, evidente que durou um pouco mais, né, durou mais tempo, mas o que a gente via era um decrescer, assim, de todas as empresas ligadas a essa, a CDs e DVDs ligadas a esse ramo de negócio, foi decaindo, assim, até que hoje é raro tu encontrar uma, né? Hoje, de fato, acredito que desapareceu, né? Mas foi um processo bem lento. Algumas empresas, tu via assim, que parecia que estavam esperando quebrar, né? Esperando fechar as portas, porque daí sim, o mundo todo já tinha mudado, que daí acontecia o efeito contrário, tu se chocava, né? Que tu chegava e assim, nossa, ainda tem uma locadora aberta. A tamanha surpresa de como é que vive, como é que a locadora tá funcionando. Se tem tudo na internet, se conseguiu... E essa questão do público, né? A partir dos filmes, acaba que pega um público muito mais amplo, familiar. Então, é questão de até acesso à tecnologia. As pessoas... Isso vai durar muito tempo, né? A parte dos vídeos. Agora, quando foi pro CD, os jovens, as músicas, sim, o CD perdeu valor muito rápido, né? Porque daí o jovem entendeu muito rápido. Não, eu posso gravar em casa, eu posso ouvir de graça. Por que eu vou comprar? E daí o CD perdeu valor muito rápido. Aqui eu acho que a gente pode fazer um ponto interessante, porque assim, o que vocês fizeram foi inovar, né? Não foi só sobre tecnologia, foi inovar dentro do mercado que vocês tinham, né? Porque tinha que ser inovador, né? O que vocês estavam fazendo, por mais que era com um produto que, obviamente, outras empresas também tinham, né? Mas dentro do negócio de vocês estavam sempre inovando. Por isso que conseguiram se manter e conseguiram pivotar esses negócios, muito, né? Até chegar aos dias de hoje, porque vocês continuam com empresas, né? Então, os testes que se fazem... Mas a sensação que a gente tinha na época, que a gente ia fazendo essas experimentações, ia fazendo esses testes, né? De botar produto, de não botar produto, isso aqui vende para esse público, não vende. Foi uma coisa sem planejamento. Sem planejamento. A gente simplesmente ia... vou tentar isso. Olha, eles estão sempre usando All Star, eles usam camisa de banda, eu vou tentar por isso. E assim ia indo, sabe? Não era uma coisa assim que a gente parou. O que a gente parou mesmo para pensar e para planejar é que ia chegar no fim. Isso sim. O que nós iríamos fazer... O mérito de vocês, que eu acredito que vocês viram o que a maioria não queria aceitar. Vocês viram de fato, não, tá acontecendo, vai acontecer, vai acabar. E todo mundo, não, capaz, o mundo era é só assim, quando, vai ser assim. Né? Quando vai ser, né? Exato, a gente tem que se fazer perguntas, né? Quando vai ser? Agora me lembrei de uma coisa. Quando a gente começou então com a locadora, nós pensamos em colocar todos os CDs, né, os arquivos, os filmes que a gente tinha, tudo, para fazer em vez de fazer manual, né, a locação, para a gente tentar fazer no computador. Então, nós usávamos aqueles disquetes grandes, vocês lembram daquilo? Sim. E aí a gente colocava, ele tá levando 2 dramas, a gente separava drama, separava comédia, colocava o disquete do drama, esperava vir, daí tirava aquele, pegava o de comédia, botava lá, esperava ali, chegamos nesse ponto. Daí não deu certo, evidente, né? Porque e também ele estragava muito fácil, tu lembra? Que a gente botava um pouquinho torto, ele já estragava. Era muito fácil de quebrar. Aí depois surgiu aquelas canetas. Vocês lembram que a gente passava em cima do código de barras aquela canetinha? O primeiro leitor óptico, acho que existia naquela época, né? E era tudo difícil, era tudo lento, demorado. Hoje é só pi, tu faz, né? Ainda parece demorado hoje em dia, né? A gente ainda não tem paciência. Hoje teria até o RFID, né? Que tu coloca tudo numa sacola e daí ele faz uma leitura global e tu poderia, né, sair embora, que foi uma tentativa muito forte que o comércio fez, né, para a entrada do RFID, mas que como etiqueta quebra também, então se tornou inviável. Mas pensa nos magazines, que coisa maravilhosa seria, né? É uma solução que chegou extremamente funcional, mas ela não foi viável no dia a dia, né? Ainda. Que aí é o ponto que a gente fala do videocassete, do DVD, das músicas.
É interessante olhar para trás e a gente percebe que tá acontecendo tudo de novo, né? Na Mas verdade, a evolução. Mas eu penso assim, com a dificuldade que se tem hoje, né? E nos shoppings, muito mais dificuldades que a gente no comércio local, de ter colaboradores, né? De ter pessoas que tenham disponibilidade de tempo, porque são horários difíceis, né? Domingo, sábado à noite. Então, cada vez mais pessoas com essa disponibilidade vão ser menores, né? Então, a gente enfrenta isso. Essa questão do RFID, que já pudesse ser impresso nas roupas, ou já pudesse vir, ia ser uma solução fantástica, né? Mas eu acho que deve existir ainda muito estudo sobre isso, né? E se caminha, né? Alguns estudos caminham justamente essa questão, o quanto o ser humano ele gosta de interagir com outros seres humanos para ter opinião, impressões reais, humanas. Mas ao mesmo tempo ele gosta da acessibilidade, da velocidade. De fazer né? Sozinho, né? Exato. Que daí entra as lojas 24 horas, as lojas automáticas, que tem, né? que tem ali daqui a pouco 1, 2 colaboradores, né? Pra dar opinião, pra ajudar se acontecer alguma coisa, mas o cara entra e sai da loja sozinho se quiser, compra, paga, e inclusive a loja acaba funcionando 24 horas daí, né? Porque tu pode realmente ir lá comprar o que tu precisa e ir embora, sem a necessidade de esperar a loja abrir ou a loja fechar. Então aí entra um outro ponto da tecnologia que agora, especificamente esse ano, fica ainda mais em evidência por causa da IA, né? A inteligência artificial, ela vem evoluindo muito, só que esse, acho que foi o primeiro ano que a comunidade como um todo percebeu a interação da inteligência artificial. E isso aí, de fato, impacta muito o comércio. Porque daí tu passa a ter, inclusive, opiniões, né? Pesquisas muito rápido, né? O que combina, o que não combina, aonde eu posso comprar, quem entrega na minha casa. E é um outro movimento de mercado, comércio, que eu acho muito curioso, essa questão daí centros maiores poder fazer compras e realmente não carregar sacola. Que é basicamente, tu tem a experiência da loja, do provador, tu vai lá, prova tudo, escolhe o que tu quer e vai embora. E daí tu escolhe quando que tu quer receber na tua casa, se naquele dia de noite, se no final de semana. Então tu não carrega sacola, tu não leva sacola, tu comprou na hora do almoço, tu não leva pro trabalho. Né? Quando tu chega em casa, tuas roupas já estão lá, sem custo. Aquela história do diferencial, né? E as empresas colocam, eles acabam economizando, inclusive, com embalagens muito bonitas. Porque quando, né, não tem mais aquelas sacolas mais caras, de papelão grosso, enfeitadas. Inclusive, a embalagem que vai pelo correio é discreta, que é para quando chegar no final, na residência, no condomínio, não chama atenção. Então eles acabam economizando na papelaria, que papelaria é algo mais caro para a própria loja. O quanto o investimento, os custos vão se redefinindo dentro do mesmo negócio, né? Dentro dessa tendência que tu fala, né, eu vejo isso assim, essa questão do pessoal ir comprar e não levar a compra no momento, ainda eu penso que para nossa região é um pouco lenta, assim. Ainda é interior, né? Cidade pequena, média. É mais fácil, as pessoas deixam o carro estacionado na frente, então existe uma facilidade toda. Né? Isso aí, existe toda uma facilidade, até porque tem gente que nem vai de carro trabalhar numa cidade maior, então no transporte público já é mais difícil. Exato. Mas outra tentativa, assim, outra experiência que a gente viu que ocorreu em algumas lojas, como tentativa, foi de a loja, né, criar nos shoppings, como se fosse um mostruário para as pessoas comprarem ali, o showroom da loja, falando melhor, comprar e receber depois em casa pelo correio. Então, isso foi uma tentativa que eu acho que daria muito certo, muito, muito certo. Porém, o problema que acontece é que os tecidos normalmente vêm de fora, né? Poucos tecidos são fabricados no Brasil. Então, se eles abrissem essas lojas em muitos pontos, então eles iam ter compras, por exemplo, de uma calça X, um número muito maior do que a quantidade de tecidos que eles compraram daquela calça. Então, ficaria uma dificuldade de atendimento ao público. Mas eu acho que seria um modelo muito interessante de... Porque daí tu tem uma coleção inteira. Então, pegar uma marca qualquer ali, sei lá, né, uma coach, ela abre um espaço, né, uma que eu trabalho, Gatos e Atos, que é uma marca que todo mundo gosta bastante, faz combinações muito bonitas. Abre o espaço que fosse na minha loja, digamos. Eu tenho
toda a cartela de cores de todos os produtos. Eu tenho tudo que a marca consegue fazer para aquela coleção. O cliente experimentaria, ficaria ali e em seguida, em 2, 3 dias, né, ele receberia pelo correio. Aí sim, teria economia de papéis, teria economia, porque a empresa ela está mandando, né? Perfeito. Só que daí a empresa deixaria de ser quase que produtora para ser também uma comerciante, né? Então é complicado também para a empresa ocorrer isso. Muda a dinâmica, né? Do negócio, Hoje comércio atual, como o A gente comércio tem está hoje. uma demanda, na verdade, empurrada, né? Sim. E teria uma demanda puxada, né? Exatamente. Ia se puxar, Totalmente diferente. Mas as possibilidades iam ser incríveis. Eu assim, né? acredito que realmente, porque tu realmente é um encantamento. Tu ir com uma loja totalmente organizada por cor, pela cartela, assim como a marca pensa aquela produção, que o cliente tivesse acesso a isso, ele iria adorar. Eu tenho certeza absoluta que ia ficar muito encantado. Quem sabe? É um encantamento, mas o problema é a indústria. A indústria. O problema é a indústria. São times diferentes, então eles teriam que estar com as custas, porque o pedido não sairia com antecedência, né? Então teria que ter aquele estoque daquele produto. É um time que a gente ainda não tem, na indústria não tem isso. E de fato é um time que não interessa a indústria, né? Ah, pode ser também. Porque é uma questão econômica. A indústria produz o que já está vendido. Então, para a indústria é uma economia burra eles mudar essa dinâmica que eles já conquistaram. Só que aí, claro, entra a tecnologia, que tem coisa que atropela, né? Gostando ou não, acredito que em algum momento, algum time de tecnologia, e aí, de novo, né, pegando uma visão de futurista, assim. Hoje a gente já sabe que as impressoras 3D têm diversos materiais que são extremamente, digamos assim, possíveis. Excelente, eu acho que é a melhor palavra de todas, né? Possíveis de serem utilizados. Aí tu muda o jogo de novo e eu brinco nessa questão, né? Daí tu faz a tua seleção de música. Só que dessa vez é a tua seleção de roupa customizada, que tu vai numa loja, num showroom, escolhe, prova, e a impressora vai imprimir os teus acessórios, vestimentas, muito customizados. Só que a tecnologia tem que evoluir para isso, né? É o tipo de coisa que daí pode atropelar a indústria. Mas são tecnologias ainda que a gente é futuro. Se tu olhar um pouquinho, assim, a gente pensa, por que ainda não saiu tão fortemente essa questão da impressora 3D, né? Porque existem muitos produtos que podem ser realmente produzidos. Produzem tênis, né? Produzem impressoras, produzem até armas, né? Que é outro material, né? Então, haveria possibilidade de fazer muito produto com isso. E tá sossegado ainda, graças a Deus, deixa lá quietinho, né? Vamos deixar uma coisa de cada vez. A gente recém saiu da pandemia, a gente está se adaptando ainda a essa situação. Só faltava vir essa. Agora tem inteligência artificial, eu acho, para nos ajudar muito. Eu vejo assim, bem como... Sim. Vejo ela como um auxílio total, né, para todos os processos. Mas é uma coisa que está latente aí, que pode ainda vir incomodar um pouquinho. Quando a gente acha que está bom, ainda pode aparecer mais um elemento. Mas ali. É curioso, né? Que quando tu tá vivendo a onda é um grande desafio, né? Mas só na nossa conversa hoje, olha quantas ondas vocês superaram, que eram tendência de mercado que ia acabar com o negócio de vocês e tu acabou transformando num outro negócio, num outro negócio, num outro negócio. E que, né, o formato atual, e acho que o nome faz jus, né? Loja Inverso. Mas o nome foi pensado nisso. Quando a gente optou pelo nome, agora a gente vai fazer o inverso de tudo que a gente fazia. A gente trabalhava com alguma coisa ligada à cultura, né? Não que moda não seja evidente, não é nesse sentido, mas aquele estilo de cultura, e a gente veio para moda, né? Que não deixa de ser ainda dentro do mesmo olhar, né? Da cultura, porque quando tu assiste um filme, tu tá acompanhando moda, tu tá acompanhando música, tu tá acompanhando todos os processos. Mas o nome foi isso, a gente tá fazendo o inverso. Tanto que no dia da inauguração a gente botou os manequins de cabeça para baixo. Tipo assim, inverter mesmo pra gente começar uma nova história. Mas também foi muito aprendizado, porque a gente começou com surf music, então a gente vendia muito... Não, surf music não. Tô juntando as coisas. A gente começou com roupa surf, depois a gente foi mudando, a gente foi testando os públicos. A gente pensou inicialmente no público que eu tinha na locadora, mas não era tanto o público que começou a frequentar a loja. Daí a gente foi fazendo as adaptações até chegar no formato que a gente estava. Então, da época que a gente começou até a pandemia,
a gente estava na paz. A gente estava surfando em mar tranquilo. Estava tudo certo. A gente fazia aquela mídia tradicional, a gente fazia tudo que era tudo certinho, daquele jeitinho. E nesse momento, tu sabe que não passava pela minha cabeça que as compras online dessem essa virada do jeito que virou e que os processos iriam virar da forma com que foi. Quando aconteceu a pandemia, nós ficávamos trabalhando na loja todas as tardes e aí eu resolvi fazer o site, porque até então eu não tinha, porque eu não via facilidade para as pessoas comprarem roupa. Não via que era necessário, porque as pessoas iam até a loja. Né? Eu realmente não sentia que alguém queria comprar roupa de fora, porque as pessoas querem experimentar roupa, pelo menos era o meu pensamento na época. O consumidor já é educado, né? Ele vem até mim, ele vê que ele precisa provar roupa, ele tem que sentir a textura do tecido. Então acaba que realmente é uma dificuldade maior de perceber, né? Que ia mudar. E aí então eu tava tranquilona, assim, tava surfando naquela meu conformismo não. Naquela acomodação, assim, tava todo mundo quieto, tava tudo funcionando, né? A roda tava andando e tava tudo quieto. Daí a gente começou a fazer o site, a gente ficou praticamente um mês, né? Que foi o tempo que... E nisso deu pra fazer o site, a gente fotografou tudo, a gente contou estoque, a gente deixou um site pronto. Quando a gente voltou, então, que as lojas começaram a abrir, eu disse, bom, vamos dar corpo, então, já que a gente criou, vamos dar corpo para esse site. E daí, de uma hora para outra, assim, as pessoas já estavam comprando no site. Então, parece que abriu, assim, a cabeça de todo mundo de uma hora para outra. Houve realmente uma mudança significativa em relação ao entendimento da importância do online. E a nível mundial, né? Eu não sei se fora, eu não tenho esse número, assim, para ver se fora as pessoas já consumiam tanto. Eu falo a nível, assim, do Brasil, né? Do Brasil. O Brasil mudou e mudou muito rápido. Né? O consumidor, ele foi aceitou. Um boom, né? Eu acredito que é bem essa questão. Existe. Quer usar um dia. E a pandemia acabou, forçando a aceitação. Né? E nós no Brasil já somos quem mais utiliza a internet, né, redes sociais, e então isso acho que isso acelerou ainda mais, né? Então aquilo que tu talvez lá na frente eu vou fazer, como o Matheus colocou, se tu queria, tu tinha que ir por ali, tu não tinha outro caminho, né? E Elione, de encontro a isso, já que a gente falou de pandemia, eu vou ir um pouquinho mais pra frente e vou perguntar uma coisa: qual é o teu maior medo? Seja empresarial, seja na vida, né? Bem específico, assim, né? Fica bem à vontade. Onde está o teu maior medo? Eu acho que é não ter saúde. Eu acho que é não ter saúde, ter impossibilidade física de fazer algumas coisas, sabe? Eu acho que esse é meu maior medo. Porque a nível profissional, eu sempre acho que vai ter uma porta. Eu sempre penso que alguma coisa nessa história toda... A gente sempre aprende, né? E eu não teria medo de aprender uma coisa nova ainda nesse percurso. Mas nessa época toda que todo mundo falava, vão fechar as lojas e vão fechar. A gente sempre pensava, vai ter uma brecha. Não vai ocorrer, vai ter um caminho, né? Vai ter que ter um outro movimento, uma outra forma das pessoas consumirem, enfim, porque o mundo continua, né? Querendo ou não. E assim, ó, a concorrência ficou grande, né? Agora, muito grande. Mas o número de clientes também ficou muito grande. Porque assim como todo mundo compra de todo mundo, olha a vastidão que deu isso. Só que mudou, né? Hoje eu tenho que ir mais à procura do meu cliente, porque ele também é muito influenciado por tudo, né? Na verdade. Né? Desde o supermercado, desde as farmácias agora, que também são pontos de venda de um monte de coisa, né? A farmácia é uma grande loja de conveniência. Né? Então assim, ó, tudo estimula o cliente a fazer uma compra naquele momento. Então eu tenho que... Aí que começou a dificuldade, porque então eu me comunicava com o cliente de um jeito. E a gente não sabia se comunicar do outro. Na verdade, eu acho que a gente ainda não sabe. A gente tem muito que aprender no jeito de se comunicar, né? No jeito de mostrar o produto da gente. Eu, particularmente, sou travada em falar ao público. Poucas vezes eu falo, aqui já é uma raridade, né? Então, são aprendizagens também que têm que ser feitas, e a gente tem que aprender também com isso, né? E aí surgem, né, as oportunidades. Né? Quanta gente que saiu de uma empresa fixa e tal, hoje está trabalhando em casa.
Olha que possibilidade maravilhosa, né? E esse trabalhar em casa, a pessoa daí não vai pegar o carro e vai comprar, vai até a loja comprar. Possivelmente ela vai fazer por ali também, porque está cômodo. Pode receber em casa, isso é uma facilidade. Mas a gente percebe que o cliente, há uma movimentação diferente com o cliente. Mas, eu digo, a loja física jamais vai deixar de existir. Jamais. Por 2 motivos. Primeiro é pela própria inteligência artificial, que deixou as pessoas com muito medo de estar comprando errado. Tá comprando numa coisa pirata, porque hoje tudo pode ser clonado, né? Hoje, né, tirando os grandes players, na verdade, tu compra e tu não sabe se tu tá comprando realmente. Tu cuida, mas... Mas não sabe. Mas às vezes escapou um detalhe lá e o leigo, né? E normalmente mulher gosta de olhar as fotos, usa menos os detalhes, né? Então é uma situação, fez o cliente vir para a loja mesmo. E aquele relacionamento, aquilo que tu falou no início, né? Essa vontade de se relacionar, de conversar com as pessoas, de ver ambientes, de sair da sua casa. Isso eu acho que é o ponto principal que nenhum espaço físico, nenhum espaço virtual, aliás, vai substituir. Então, a humanização, né? A gente falava ontem ainda sobre isso, né? Sobre como humanizar os atendimentos, né? Isso a gente fala de humanizar na internet, né? De atendimento pelo WhatsApp e tal, porque às vezes é um bot ali te atendendo, né? E ter esse contato não tem como acabar, não tem. Né? Tem que ser no corpo a corpo, né? Onde acontece de fato. Então essa é uma questão que eu também imagino, que as lojas físicas não vão acabar. Ontem, o Matheus acho que colocava sobre isso, né? Que as lojas que são online é que vão se tornar físicas. Mas é o que está acontecendo, né? Não sei se tu observa que tem lojas, a própria Shein, ou Shine, né? Dependendo como a gente pronuncia, ela quer botar loja física, né? No Brasil. Né? Então, ali é a prova, né? De que o mercado ele se reinventa. E a prova desse movimento, hoje a gente já pode falar com fatos que estão acontecendo em tempo real, né? Que é justamente os grandes players da internet estão vindo para o mundo físico. Justamente por quê? Porque eles precisam ter esse contato, né? Os pontos de contato com as pessoas. E tu tem diversos pontos de contato no virtual, no digital. Mas se tu não vai pro físico, tu deixa de estar. Logo, tu dá espaço pro concorrente. Então, eles percebem que aonde está a validação é realmente eu conseguir me posicionar. A validação é aonde o meu cliente está. E o meu cliente é físico. Então, eu preciso também estar no mundo físico, não só no virtual, não só no bolso dele, no celular dele, no computador dele. E agora é esse momento de ruptura que os especialistas trazem, que ainda existe grandes negócios no mundo físico que não foram pro digital. Esses agora começam a correr risco. Porque eles falam, vocês têm tudo para ir pro digital e vai continuar tudo certo. Aumenta os concorrentes, aumenta os clientes. Agora, se o negócio continuar a ser 100% físico, esse provavelmente vai terminar. Porque daí sim, pela primeira vez, os grandes negócios virtuais estão vindo pro físico. E vão chegar forte, vão se posicionar forte. Qual é a estratégia? Se tu é do mundo físico e tu é forte, tu tem que ir pro virtual para poder brigar de igual para igual. Então, alguns players ainda brigam, resistem muito aí pro virtual. Mas a maior prova desse movimento, dessa próxima onda, né, que todos os negócios vão ser digital, físico e digital. Tu não vai mais ter uma escolha, eu vou posicionar a minha marca só em pontos físicos. Não, é que o meu negócio é 100% virtual. Eu não preciso de nada físico. Agora vai precisar. O pessoal brinca, né? Que talvez até o ano passado realmente não precisava. Os maiores players virtuais não precisavam estar no mundo físico. Mas a partir do momento que um faz um movimento, ele prova a validação, né? Então tá, se eu ganhava 1x na internet, eu ganho no mínimo 2x fora da internet e na internet. Ok. Me convenceu. Eu gosto muito da frase que era o CEO do Google na época, quando o Steve Jobs e a Apple lançaram o iPad. E o CEO do Google foi a público dizer, não, essa tábua do Jobs aí não vai dar certo. Isso aí ninguém vai usar. Ele é muito grande para ser um celular, é muito pequeno para ser um computador. Passou alguns meses, ele reconheceu, ele foi até o repórter, questionaram ele.
Olha, eu nunca acreditei nessa tábua do Jobs. Mas o Steve Jobs provou pra gente que funciona. O Google tá entrando no mercado de tablets. Reconheceu o erro, né? Tipo assim, visão de mercado. E olha que na época o cara já era CEO do Google. Ele tava à frente de uma empresa de tecnologia global, mas ele olhou tipo assim, não, isso aí agora a Apple inventou moda, você nunca vai pegar. E depois tem que voltar atrás. A retratação, né, é errata. Realmente estava errado, vamos entrar no mercado de tablets. E é o que está acontecendo agora com os Amazon, né? Tantos negócios virtuais que eles estão vindo forte para o mundo físico, porque tu precisa ter todos os pontos de contato, né? Cada vez mais os nossos negócios são digitals. E isso é uma verdade mesmo, porque hoje qualquer coisa que tu vá buscar, eu vou almoçar no lugar tal, o que tu faz? Qual é o horário que eles estão abertos? Pode levar cachorro? Qual é o cardápio? Então, assim, hoje daí tu não acha isso, mas como que não tem nada no digital, né? Um Instagram, um Facebook, enfim, né? Para quem não curte tanto a utilização do Instagram, alguma coisa tu tem que anunciar no digital. Não que tu precise vender teus produtos, até eu acho que tudo certo, né? Tu anunciar eles, né? E não utilizar a parte de venda. Porque tu depois entra no WhatsApp e tu acaba fazendo a venda e o WhatsApp funciona como um grande canal de venda. Mas tu tem que estar lá dizendo, eu tô aqui, para as pessoas poderem te achar com mais facilidade, né? E mais uma vez os pontos de contato, né? Como é que as pessoas vão te encontrar? Como é que tu vai se relacionar com o teu cliente, com o teu amigo cliente, né? O cliente amigo, a proximidade, o relacionamento, ele tá muito dia a dia, porque a vida das pessoas passou a ser cada vez uma só, né? A vida profissional e a vida pessoal se misturou. O resultado de vida é esse conjunto, né? Para grande parte das pessoas. E aí é o ponto que a gente percebe como fazer essas duas vidas, que na prática é uma vida só, funcionar, né? A grande busca. E olhando, Elione, essa visão empreendedora de negócios, empresa de fato, olhando para trás, com toda a experiência que tu tem hoje, qual conselho tu daria para alguém que está começando hoje no mercado? Tu fala a nível comercial ou qualquer mercado? A nível de vida. A experiência de vida, carreira, negócios, como equilibrar a vida e carreira, como que assim, Elione, surfar ondas, né? Tu sempre foi empreendedora. Sempre não, mas boa parte da vida sim. E tu também foi mãe. Foi não, né? Porque não se foi. Se é mãe, né? É mãe, é esposa. Todas essas questões, né? Então, que conselho tu dá para essas pessoas nessa jornada toda que tu construiu? Bom, hoje, felizmente eu digo que os mais jovens hoje, eles não têm aquela visão de trabalho que eu tive. Eu tinha uma visão de que eu tinha que fazer uma dedicação, eu tinha que dedicar muito ao trabalho, muito. E nisso eu abraçava bastante coisas, né? Hoje, felizmente, os jovens têm, os mais jovens, e enfim, todo mundo não precisa ser mais jovem, né? Porque eu também já tenho essa visão um pouco melhorada, né? De como gerir, né? De como... Mas era muito focada no dono, na ação do dono, na mão do dono. Hoje, se tem um entendimento bem melhor de que os colaboradores, eles fazem muito bem feito, que a gente pode ter uma gestão partilhada, que a gente não precisa ficar 24 horas dentro do negócio para ele existir, que a gente consegue delegar as tarefas com bases nos controles. Hoje tem ferramentas que auxiliam isso, então evoluiu muito da época com que eu comecei. E eu percebo assim que eu também evoluí nesse sentido, que antes eu centralizava muito mais. E eu acho que o centralizar, ele esgota fisicamente e mentalmente o gestor. E quando tu começa a usar a questão da partilha, de buscar as competências, que dentro do nosso corpo de funcionários existem pessoas extremamente competentes e talentosas. E às vezes a gente... Talvez, eu vou te dizer uma coisa, que talvez por medo, ou por insegurança, ou por desconhecer mesmo, eu não ia buscar esses conhecimentos, assim, buscar tudo isso que os meus funcionários, meus colaboradores tinham para me fornecer naquele período mesmo.
E hoje eu percebo que não, que as empresas se tornam cada vez mais forte, quando as pessoas que estão trabalhando com a gente, elas estão inseridas, assim, nos processos mesmo, né? Nos números, nas metas que a gente quer seguir, onde a gente quer ir, que o nosso cliente, o nosso colaborador, ele tem que estar ali, alinhadinho junto com a gente, em tudo que a gente pensar para o futuro, para que ele se sinta segurança sobre os caminhos para onde que a empresa está indo, e para que ele consiga trazer também novidades, né? Há um tempo atrás, pelo menos principalmente na época que eu comecei, existia uma coisa do sigilo, né? Ai, não pode contar muito o que tu faz, porque senão o concorrente vai fazer, porque não sei o quê, né? E felizmente hoje a gente aprendeu que a informação é de graça, é disponível, é aberta, todo mundo pode aprender, todo mundo pode fazer, todo mundo... Então, o que eu daria de conselho para as pessoas confiarem nas pessoas que ficam junto com elas nas equipes, né? E fazer um processo junto, porque uma cabeça pensa só uma forma de vida e um grupo vai pensar sobre outros aspectos. E isso é uma contribuição muito boa para o nosso Google, que abriu as portas, né? Hoje o conhecimento é aberto, então a tecnologia ela só vem para favorecer. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Porque o que a gente está fazendo, né, nessa temporada é justamente trazer pessoas que possam partilhar um pouco e gerar transformação, inspiração em outras pessoas, né? Então é justamente sobre isso, né? Que interessante essa sacada que tu teve, né? De sim usar o colaborador, né? Usar também aquilo que o colaborador tem de bom, a expertise deles, né? A vida, a história de vida deles, porque ele né? tá ali no dia a dia, né? Ele tá dentro do negócio, às vezes, direto com quem tá comprando da gente, né? Nós, como empresários, às vezes, tá fazendo a gestão lá, nem consegue olhar tudo isso. E eu concordo contigo, porque há um pouco tempo atrás, não se dava valor, né? Para essas questões, porque isso se negligenciava, vamos dizer assim. Porque né? existia uma coisa de guardar informação, né? Uma tolice, né? Sei lá, a gente não pode dizer que o que se passa é tolice, né? Eu acho que era a cultura daquele momento. Quem sabe daqui a 10 anos a gente vai achar que essa informação aberta toda foi também desnecessária. Mas eu acho que era cultural. Era uma coisa que se aprendia. Era uma coisa assim do sigilo das informações, né? Do sigilo É que o compartilhamento é algo muito recente, né? Essa questão de compartilhar histórias, compartilhar a vida, contar, né, o colaborador ser parte do time, ser parte da família, né, a nossa empresa, a nossa marca, uma família. Todas essas figuras de linguagem são muito recentes. Porque até então era errado, não faz, vai dar problema. Isso aí, vão te copiar, vão ir trabalhar no concorrente, Não tinha uma cultura de educação de mercado. Entender que realmente tu consegue ensinar 1, ensinar 2, ensinar 3 e a sociedade como um todo melhora. E claro, o digital, a internet, ela realmente fortaleceu muito isso, porque tu conseguia, copiar uma loja que estava lá do outro lado do mundo. Olha, a ideia que o cara teve, vou fazer aqui também. Muito legal. E antes, como o nosso mundo, teoricamente, parecia muito pequeno, né? Era realmente a cidade vizinha, e tu olhava, não, então vai ficar tudo igual. Se eu ensinar o que eu sei, todo mundo vai me copiar, vai ficar tudo igual. Esse receio, esse medo, eu acho que é o mais legal desse compartilhamento de informação que hoje a gente tem de forma tão aberta, né? E acho que o maior valor desse espaço é justamente a gente conseguir conectar com histórias as pessoas que estão fazendo as empresas, a CDL, a cidade de fato acontecer. E com esse olhar, Elione, olhando para dentro do negócio hoje, o que tu acredita, o que tu entende que é o teu maior pilar, o grande diferencial, a coisa mais importante da cultura, do negócio, da estrutura? O que tu entende que hoje é o principal pilar? Eu acho que hoje o pilar que determina um negócio, pelo menos, né, eu falando do meu, é o atendimento. Porque o produto ele está muito similar. O produto ele está muito igual em todas as marcas, né? As marcas elas vão se abastecer na mesma fonte praticamente, né? Elas vão para a Europa, elas vão para né? Então os materiais são comprados praticamente no mesmo ponto.
Então, é o atendimento diferencial, né? As pessoas vão se afeiçoar com um atendimento de loja A, de loja B, tu vai ter o teu relacionamento com teus clientes, e assim funcionam as coisas, e é essa proximidade, é esse relacionamento que acontece. E ele acontece em todos os negócios, né? A gente tem predileção para ir no supermercado, a gente tem predileção para ir numa determinada padaria, porque atrai A, B ou C. Então, assim, aquilo que a gente oferece para o público, e qualquer loja, qualquer empresa, ela vai atrair e repudiar. Né, ela vai atrair um grupo de clientes, ela vai repudiar outro grupo de clientes que não gosta de luz tão clara, que não gosta de som tão alto, que não gosta Poucas vezes é o produto, vou te dizer assim, porque os produtos eles estão muito próximos. Se pegarem lojas similares, assim, né, com o mesmo tipo de produto. As marcas, elas estão boas, assim, elas estão procurando investir em qualidade, porque senão elas perdem mercado. Então, esse é o que eu penso, assim, que é um dos fatores que o cliente busca, né? Além do produto de qualidade, essas coisas todas, mas o cliente busca um pouquinho mais, assim, além de só o produto. Só o produto não sustenta uma loja, eu acho. Isso que eu colocar, né? O interessante é que acaba que o produto, via de regra, todas têm produtos bons. Uhum. O grande diferencial é o relacionamento com os clientes, com os colaboradores, e como tu vai utilizar esse relacionamento aí sim para fazer negócio, para fazer dinheiro. Afinal de contas, as empresas precisam dar lucro. Fazer a parte, né? Fazer o seu papel, né? Mas parece que o produto ele fica quase que secundário. Com certeza. Na estrutura que a gente percebe hoje dos negócios, não somente do comércio, né? Não é só a questão do comércio. O produto ele é uma consequência, porque o cliente ele tem uma necessidade de atenção, né? Se tem um movimento no mercado que tu vê que o cliente precisa de atenção. E quando tu tem um relacionamento mais próximo, tu consegue realmente entender e aí prestar essa consultoria de vender de fato o que ele precisa. Sim. Logo ele volta muitas vezes porque ele vem pela consultoria, porque ele nem sabe o que ele quer. Ele quer o atendimento de qualidade, mostrando... então tá, a Elione sugeriu isso aqui, ficou bem em mim. Na próxima vez, que eu preciso de uma roupa para ir num evento, num aniversário, não sei o que eu vou lá. Porque a Elione vai me sugerir alguma coisa, né? Essa sugestão. E eu vejo muito forte esse movimento da curadoria, né? O quanto a gente tá vivendo, né, a época, né, da curadoria. As pessoas precisam desse suporte. Porque, de novo... Provavelmente, né, a gente nunca teve tanta oferta de produtos na vida. Né, o pessoal brinca, né, que realmente tu pega os jovens há muito tempo, né, os mais velhos, eles falam, meu Deus, mas na minha época era o A ou B, né, não tinha o alfabeto inteiro para escolher, não, era fácil comprar, agora tem muita opção, nem sei o que eu quero, daí vai embora. Porque realmente, quem a maior parte da vida não tinha opção, ia na loja e comprava o que tinha, que era o que tinha para usar e tava tudo certo. Agora tem que ir lá escolher um monte, não sei. A internet nos deixa confuso, né? Porque eu mesmo, se eu entro na internet para olhar alguma coisa, às vezes para escolher, aquilo é demais. Não precisava ter tanto. E eu não tenho ali ninguém para me escolher. Claro que a inteligência artificial vai direcionando, porque tu acaba olhando uma coisa ou outra, né? Mas nada como ir na loja física, ter um atendimento diferenciado, né? Então o atendimento é, para mim, realmente a base de tudo, que vai ter uma experiência, que vai gerar valor. Então o preço que vai estar ali, não que ele não importe, obviamente que tem que ter um bom preço, né? E um bom atendimento. Mas vai fazer diferença para que tu volte, né? Para que tu fale, para que tu conte para outras pessoas e viva aquela experiência, porque a gente quer viver experiência e quer trazer pessoas para viver experiências boas, né? E, Elione, a gente só tem a te agradecer, né? Passaram mais de 40 minutos, né? Já passaram mais de 50 minutos, eu acho, ali, né? Então, o tempo continua, né, passando e a conversa tá fluindo. E a gente ia longe, acho que ainda, né? Falando sobre as questões inspiradoras, que é, né, o que tu já fez na tua vida, né? Então, olha, te agradecer do fundo do coração que tu veio, te expôs, né? E trouxe tanta inspiração pra gente. Muito obrigado. Eu agradeço também a vocês, agradeço, né? O Matheus, a gente já conversou outras vezes sobre outros esses assuntos, né? Sempre muito bom. Sempre é muito bom, né? Trocar ideias, e a conversa foi muito, muito, muito agradável.
Então, Muito espero que quem esteja nos ouvindo também goste do nosso bate-papo. Com certeza, com certeza. Obrigado, Elione. Eu agradeço Obrigado. também.